E aí pessoal, na batalha de hoje iremos colocar os dois maiores gênios que acharam o Death Note, porém eles nunca se encontraram por serem de épocas diferentes. E agora vamos ver qual dos dois é o mais inteligente entre os dois. Light Yagami era um gênio e o melhor estudante do Japão de acordo com as pessoas e os professores dele. Porém, após encontrar o Death Note e declarar guerra contra o L, que ele mostrou os seus principais feitos, ele foi capaz de enganar um agente do FBI, o forçando a revelar sua identidade e dos outros 12 agentes do FBI, assim matando ele e os outros 12. Também foi capaz de enganar a Naomi Misora, uma ex-agente do FBI, sendo que ela conseguiu capturar o Beyond Barfiden, que era um dos sucessores mais perto de conseguir o posto de L. E para se livrar das câmeras da sua casa, ele bolou planos de usar o mini televisor dentro do saco de batatas e escrever equações com a outra mão, fazendo com que L e os membros da força-tarefa pensassem que ele estava estudando e não escrevendo nomes. Light, após conhecer a Misa, ele manipulou ela para ver os nomes das pessoas com os olhos de Shinigami e descobrir o nome do L. Ele também foi esperto bolar um plano envolvendo a troca de cadernos e perdendo a posse do Death Note e tendo certeza que iria recuperá-lo novamente. Lembrando que quando um usuário de Death Note perde o caderno, ele perde todas as memórias sobre o caderno, e ele foi capaz de manipular um Shinigami usando o afeto que ele sentia pela Misa, para assim que ele conseguisse seu objetivo, que era matar o L, e ele ainda se apossou do cargo do mesmo e ficou 6 anos como L sem ser descoberto como o Kira, e com seu plano com o Mikami e atacada foi capaz de matar o Melo. Minoru Tanaka foi dito como sendo o aluno mais inteligente do Japão, e por causa disso o Ryuk decidiu lhe entregar o Death Note. E após contar para o Minoru sobre a história de Kira, o Minoru, sabendo da fama do Kira e depois de planejar por 2 anos, Minoru decidiu vender o Death Note. Porém, para que seu plano pudesse dar certo, ele precisaria de muita inteligência, pois a época do Minoru está à frente da época do Kira, com muita tecnologia e preparo. Para evitar que fosse descoberto, Minoru não usou a internet. Ele pediu para o Ryuk usar placas e aparecer na TV, e como o Ryuk é invisível para humanos que não tocaram no Death Note, então ele não seria descoberto. Para evitar que fosse descoberto, Minoru pediu para que o Ryuk andasse debaixo da terra para assim as câmeras de segurança não conseguirem capturá-lo. Também o próprio Niar disse que queria conhecer o Minoru por ele ser bastante inteligente, sendo que o Niar naquele momento era o atual L. Com seu plano foi capaz de fazer até os Estados Unidos e China quererem comprar o Death Note, e também decidiu dividir todo o dinheiro dos Estados Unidos que eles usaram para comprar o caderno, para dividir com 1 milhão de pessoas da população japonesa, assim se tornando impossível encontrá-lo. E o próprio Niar assumiu que perdeu para o Minoru, e ele fez até mesmo o Rei Shinigami criar uma regra nova apenas por causa do plano dele. Mas agora chega de análise, porque vocês querem saber quem é o mais inteligente entre os Kiras, e o Kira mais inteligente entre eles foi o Light Yagami é o vencedor. Sim, ele é o mais inteligente, e eu vou explicar o motivo. Bem, o Light é bem mais estratégico, pois ele foi capaz de recuperar o Death Note mesmo depois de ter perdido as memórias, e conseguiu manipular um Shinigami, vencer o L e ainda ser o L e o Kira ao mesmo tempo por 6 anos. E por mais que o Minoru tenha bolado vários planos inteligentes como vender o caderno, ele soube da história do Kira e seus feitos. Então ele sabia dos erros do Kira e conseguiu evitar as maiores falhas do Kira. E por mais que o Minoru tenha vencido o Niar e o Light tenha perdido para ele, vamos lembrar que o L deixou toda a investigação para o Niar e o Melo, e o Niar só venceu graças ao Melo. Além de que, devido à regra do Rei Shinigami, o Minoru acabou morrendo e não conseguiu completar o seu plano, e o Light manteve o seu plano por muito mais tempo e enrolou vários policiais e detetives por muitos anos. E com todas essas da batalha é Light Yagami.